Fala trader, Daniel Gonçalves na área aqui do Caminho do Trader, espero que esteja tudo bem aí com você. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre análise técnica para iniciantes. Vamos descomplicar um pouco a análise técnica aí para quem não conhece, nunca viu análise técnica ou está tendo o primeiro contato aí com ela. Então assim, se você está começando aí no mundo de trading, é comum, né, a gente ver aqueles gráficos, a coisa mais comum, você vê o gráfico cheio de linhas, cheio de cores, parece aquele painel de avião que a gente não entende nada. Aquilo até te intimida, né? Dá uma intimidada você ficar vendo tanta informação na tela. Mas a gente percebe com o tempo, com o estudo, né, que vai ficando mais fácil e mais claro entender o que quer dizer cada coisa ali do gráfico. E se eu te dissesse que existem formas muito fáceis de entender o preço usando análise técnica? Não precisa ser essa coisa tão complicada aí como a gente vê. E eu espero que no final desse vídeo esteja muito mais claro o seu entendimento da análise técnica, tá bom? Bem, o primeiro motivo principal é a gente entender o movimento do preço, entender como é que ele está se comportando. Então vamos lá, qual que é uma das premissas da análise técnica? É justamente estudar esse movimento do preço, né? Como é que o preço está subindo, está caindo, e começar justamente com isso a identificar padrões. É como se a gente estivesse lendo o comportamento de uma pessoa e tentasse entender se ela está alegre, se ela está triste, se ela está com raiva. Então, da mesma forma que você pode fazer olhando às vezes para uma pessoa e tentando entender como ela está se comportando, a análise técnica justamente ajuda nisso no mercado. A gente está tentando entender o comportamento do mercado. Será que ele está subindo? Será que ele está caindo? Será que ele não está fazendo quase nada? Sempre lembre da questão de padrões, tá? Isso é um termo muito importante na análise técnica. A gente está buscando entender padrões. É um padrão de alta, é um padrão de baixa. O preço é a base disso, tá? O preço e o volume são duas informações importantíssimas na análise técnica. Através do preço e volume, a gente tem as informações mais importantes de um gráfico. Então imagina que, por exemplo, tem muita gente que está comprando Petrobras e o preço começa a subir, e você olha ali que tem muito volume entrando na Petrobras. Então essa informação já é importante, concorda? Por ali a gente já está vendo o interesse das pessoas em comprar Petrobras. Então o próprio preço já é uma informação crucial aí da análise técnica, e o volume também, né? Como está se comportando as negociações naquele preço, naquele papel. Tá? Então nunca se esqueça, preço e volume vão determinar aí muitas decisões que você vai estar tomando na análise técnica. E uma utilidade fundamental da análise técnica é ajudar você na entrada, né, na saída da sua operação, ajudar na gestão de risco, porque justamente a análise técnica, através desses padrões, a gente consegue determinar pontos interessantes de entrada. Eu vou entrar aqui na Petrobras, eu vou estar saindo aqui, né? Padrões, entradas e saídas técnicas que você consegue fazer graças à sua leitura do preço. Por isso que ela é muito útil nessa questão do timing, né? Graças à análise técnica, a gente consegue melhorar o nosso timing. Às vezes muita gente usa somente a análise fundamentalista, mas não consegue ter um timing bom de entrada no mercado. E a análise técnica ela vem para preencher esse espaço, te ajudar a saber onde é o melhor momento. Tá, eu sei que, por exemplo, a Petrobras é uma empresa firme, forte, com bons fundamentos, mas aonde será que eu entro nessa empresa? Em que momento? Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é daqui a um mês? E aí, claro, né, na análise técnica a gente tem vários tipos de gráficos também. A gente tem gráfico de linha, tem gráfico de barra, tem gráfico de candlesticks. O gráfico de linha é o primeiro, geralmente, que a gente começa a aprender na análise técnica. Ele é o gráfico mais simples de todos, tá? Baseado na linha, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um gráfico diário, para tornar o exemplo mais simples. Se a gente pegar, por exemplo, a Petrobras e a gente quiser saber como está sendo o fechamento de cada dia da Petrobras, o gráfico de linha, cada dia que fecha, ele vai estar formando um ponto. Então, conforme esses pontos vão se ligando, ele vai formando dia após dia do movimento da Petrobras. E por ali a gente consegue já entender se está tendo uma tendência de alta na Petrobras, se está tendo uma tendência de baixa. Então, pelo gráfico de linha, por essa informação simples, a gente já começa a ter informações interessantes. Mas, claro, comentando aqui que o gráfico de linha, ele não é um gráfico muito utilizado na análise técnica. Ele é um gráfico muito cru, você não tem muita riqueza, muito detalhe de informação. Por isso que, apesar de ele ser um dos mais básicos, ele acaba sendo um dos menos usados aí pelo pessoal, aí pelos traders, né, no mercado. Agora, o gráfico de candlesticks, esse sim, esse já é um gráfico muito usado. Ele é um gráfico que você vai ver que ele tem uns formatos de velas ali, né, a gente chama das velinhas do gráfico. E basicamente os candlesticks te dão 4 informações principais. A gente tem a abertura, fechamento, a máxima e a mínima, né, onde o preço, por exemplo, da Petrobras abriu naquele dia, onde ele fechou aquele dia, onde foi a máxima e onde foi a mínima
da negociação da Petrobras no dia. Isso é muito importante, porque através dali a gente já consegue estudar o movimento do preço. Olha só, a Petrobras abriu embaixo, teve um movimento bem forte para cima, terminou lá em cima, ou ela navegou durante o dia, mas terminou basicamente no 0 a 0. Olha só como a gente já começa a ter mais riqueza de detalhe. E também existe a questão do tempo gráfico. A gente pode olhar para o preço em termos de dias, como eu acabei de falar, em termos de semanas, meses, anos. Enfim, você vai definir aí pelo seu perfil qual é o melhor tempo gráfico para você. Uma pessoa que gosta de fazer muitos trades ou fazer trades rápidos, talvez um gráfico de 5 minutos, para ela é muito mais interessante do que um gráfico mensal, um gráfico semanal. E é claro, a gente tem conceitos muito importantes de tendências, né? A tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral, né? Conforme a gente vai olhando para o preço, a gente vai percebendo que ele está sempre se movendo ou para cima, né? Fazendo um movimento de alta com topos e fundos ascendentes, ou para baixo, topos e fundos descendentes, ou literalmente ficando de lado, né? Não está muito saindo do lugar. Então a análise técnica também vai te ajudar nisso, você entender tendências do preço. E a tendência é uma das coisas mais importantes que a gente opera na bolsa. Outra coisa importante, as ferramentas de suporte e resistência, né? Conforme o preço se mexe, você percebe que às vezes ele chega num certo ponto, por exemplo, vamos pegar o exemplo de novo da Petrobras. Ela estava R$10, ela vai para 20. Daqui a pouco ela cai, vai para 15 e volta para 10. Aí do 10 ela não passa, ela não consegue para 9, ela volta para 15. Ali a gente já criou uma zona de suporte, ou seja, o preço mostrou que 10 é um número muito importante ali na Petrobras, ele não consegue passar de 10. Então aí ele pode voltar e tentar 10 de novo e voltar para cima, ou seja, enquanto ele está testando aquela região, ele está criando um suporte. E a mesma coisa em cima, né? Conforme ele sobe, bate no 20, depois cai, bate no 20 de novo, e cai, bate no 20, ele está criando uma resistência. Ou seja, a gente tem ali um piso e um teto que o preço está formando e isso vai determinando os suportes e resistências do preço. Essa informação também é muito importante, porque ali a gente pode tomar decisões técnicas, estratégicas para saber qual vai ser o melhor momento para comprar e vender baseado nessas informações. Além disso, a gente tem as famosas médias móveis também, né? É um indicador muito comum usado aí pelos traders. A principal finalidade das médias móveis é justamente na questão das tendências. A gente quer saber para onde o preço está indo, né? Se ele está subindo, né, fazendo topos e fundos ascendentes, você vai ver médias móveis subindo, né? Dependendo do período dessa média, você vai ver que ela está subindo. Isso te ajuda a determinar também a movimentação do preço. Ela é muito importante para traders que gostam de operar tendência, tá? É um dos indicadores assim mundialmente mais usados. Então eu também recomendo que você estude as médias móveis e comece a entender como é que elas funcionam. Elas vão te ajudar muito aí nas suas decisões também no trading. E o mais importante de tudo isso que eu falei, gente, não é nem só ficar decorando nome, é você entender o conceito, né? Para que a gente está usando a análise técnica, né? Por que ela é tão importante? Porque é muito fácil, uma das armadilhas, até já adiantando aqui do trading, é que as pessoas estudam muito análise técnica e elas acabam se perdendo. Elas não conseguem mais entender de tanto indicador, de tanta informação que elas estudaram, elas se perdem, elas começam olhando para um, no outro dia tá olhando o outro e já não sabe mais o que está fazendo. Então, mais importante do que a gente decorar nomes é a gente entender por que a gente está usando, para que eu uso, essas perguntas que você tem que se fazer. Ela fica bonita no gráfico, mas não é só ficar bonito. Para que você usou a média móvel? Será que você entendeu o conceito dela? Você vai usar um stop ATR. Para que você está usando um stop ATR? Entenda que você precisa ir além de só usar um indicador. Você precisa entender o conceito para estar bem com aquele indicador. E claro, minha dica que eu dou é comece pelo simples, tá? Comece sempre pelo simples, não tente complicar. Se você colocar muitas coisas na sua tela, vai ficar muito difícil de entender o que está acontecendo. Você quer estudar um gráfico? Põe o mínimo possível. Né? Se você não gosta, por exemplo, de indicador, coloca uma linha, 2 linhas para começar a entender o preço. E um ponto muito importante para comentar é que a análise técnica, ela não faz milagre, tá? Ela não vai ser o santo grau aí de tudo. Você precisa combinar a análise técnica com alguma coisa. Por exemplo, você precisa de uma gestão de risco, certo? O seu método, além de usar, vamos dizer que você use a análise técnica, além dela, você precisa ter uma gestão de risco. Você precisa integrar, né, a análise técnica com a sua gestão de risco para facilitar aí as suas operações, tá? Saber gerenciar o risco é mais importante até do que a própria análise técnica. E eu sugiro aí para você começar, que ainda tem dificuldades com análise técnica, começa numa conta demo, começa a fazer operações de simulação, começa a fazer anotações aí numa planilha, começa a estudar o movimento e tomar notas, antes mesmo de sair operando. Conforme você for fazendo esse estudo, essa lição de casa,
já vai começar a te ajudar melhor a entender o que você pode fazer com a análise técnica, o que funciona para você. A análise técnica ela é uma ferramenta que te ajuda muito no timing, te ajuda a entender padrões técnicos, te ajuda a achar tendências, o comportamento do mercado e com certeza você passando a usar análise técnica vai melhorar muitos resultados. Basta você saber como funciona corretamente o uso dela. Bem, se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, já deixa aí seu like aí, por favor, vai ajudar bastante aí a continuar criando conteúdos aí no canal. Compartilha com alguém esse vídeo que precisa ouvir um pouco mais aí sobre análise técnica, alguém que esteja ainda também perdido, precisa aprender um pouco mais, aí começar a entender, né, sobre análise técnica. E muito obrigado, até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo aí. Valeu!